Olá pessoal, tudo bem? A partir de hoje, toda segunda-feira, eu vou disponibilizar uma correção completa de um concurso da Escola de Sargento das Armas, desde 2008 até 2020. Então, até final de setembro, você terá acesso a todas as provas corrigidas da ESA. Na descrição do vídeo, você terá acesso à lista com as questões. É só baixar e acompanhar a solução. Também vou deixar um link para você acessar a lista completa das correções. Serão mais de 260 horas de resolução de questões da ESA. Tudo gratuito para você se preparar para esse concurso. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado quando um novo vídeo for acrescentado a essa playlist. Como vai funcionar a resolução? Você pode pausar o vídeo e, caso queira, tentar resolver a questão que está na lista que disponibilizei na descrição. E depois de verificar a correção em vídeo, passo a passo, com dicas que vão te ajudando questão a questão. Se inscreva, clique no sininho, dê o seu like e compartilhe essa e as outras playlists. Nos encontramos no próximo vídeo. Vamos começar então. Funções bijetoras possuem função inversa, porque elas são invertíveis. Mas devemos tomar cuidado com o domínio da nova função obtida. Identifique a alternativa que apresenta a função inversa da função f de x é igual a x mais 3. Então, aqui está o que ele quer. Ele quer a inversa de f de x é igual a x mais 3. Ora, nós sabemos que o f de x ele é o y. X mais 3. Para encontrar a inversa, a gente troca o y pelo x e troca o x pelo y. E depois isola o y. Ao isolar o y, a gente já encontra a inversa. Então, nós vamos passar o 3 para o lado de cá, vai ficar x menos 3 é igual a y. É a função inversa, e o símbolo dela é f de menos 1 de x. Então, a gente tem que f de menos 1 de x é igual a x menos 3, que é a inversa da função inicial. Bom, essa daqui a gente encontra x menos 3 na letra B. Sejam as funções dadas por f de x, 5x mais 1, e g de x, 3x menos 2. Se m é igual a f de n, então quanto equivale g de m? Então, vamos lá. Traduzindo tudo isso aqui, ele deu uma função f de x é igual a 5x mais 1. Também passou para a gente a função g, que é igual a 3x menos 2. Aí disse que m é igual ao f de n. Ora, vamos calcular o f de n. Para isso, a gente vai pegar a função f, que é f de x, igual a 5x mais 1. E no lugar do x, a gente vai colocar o n. Então, vai ficar f de n. Então, no lugar desse x aqui, 5n mais 1. E ele pede para a gente calcular o g de m. Ora, se a gente pegar o m e substituir ele aqui, na verdade ele está pedindo o g de f de n. Então, o m, se a gente trocar por f de n, seria uma função composta, tá? Então, como é que a gente faz para resolver essa questão? A gente vai pegar a função g, que é igual a 3x menos 2, e no lugar do x, a gente vai colocar f de n. Então, vai ficar g de f de n. Ora, no lugar desse x, a gente vai jogar f de n. Mas f de n a gente já calculou aqui, ó. Então, é 5n mais 1. A gente vai substituir lá. Então, g de f de n, e esse f de n é a mesma coisa que m. Vamos colocar m aqui, que é o que ele pediu no início. É igual a 3 vezes f de n, que é 5n mais 1. Vou colocar menos 2 aqui. Então, g de m, que é o que ele quer, é igual a 3 vezes 5, 15n, mais 3 vezes 1, 3, menos 2. Então, g de m, que é o que ele pediu aqui, é igual a 15n mais 3 menos 2, 1. Então, g de m é igual a 15n mais 1. 15n mais 1 a gente encontra na letra D.
Utilizando os valores aproximados, log de 2 é igual a 0,3 e log de 3 é igual a 0,48, encontramos para log raiz cúbica de 12 o valor de... Para resolver essa questão, vamos relembrar duas propriedades aqui do log. Uma delas é o log de um número que tem um expoente numa base qualquer b é igual a esse x, que é o expoente do a. Ele vem multiplicando log, x vezes log de a na base b. Uma outra ideia que nós vamos usar nesse problema é, se a gente tem o log de um produto, a vezes c, isso está na base b, a gente pode transformar isso aqui numa soma. Log de a na base b mais log de c na base b. Observe que a gente tem o valor de log de 2 e de log de 3. Então, vamos lá. Encontrando log da raiz cúbica de 12. Observe que a raiz cúbica pode se transformar numa fração, né? A gente pode trabalhar assim, log de 12, e esse 12 elevado a 1, e esse 1 dividido pelo 3, que é o índice da raiz. Então, o índice da raiz, ele é o denominador da fração, tá? O número de cima, que é o número 1, ele é o expoente do 12, tá? O expoente do 12 é o número 1. Então, a gente vai ter o seguinte, esse 1/3, ele vem aqui para frente multiplicando. A gente vai utilizar essa primeira ideia aqui. Então, vai ficar assim, 1/3 vezes log de 12. Ora, como a gente está multiplicando log de 12, vamos calcular ele separado e depois a gente devolve. Log de 12. Fatorando 12, a gente vai ter 3 vezes 4, ou 2 ao quadrado, que é 4 vezes 3. Ora, um produto, conforme a gente viu aqui atrás, se transforma numa soma. Então, a gente vai ter log de 2 ao quadrado mais log de 3. De novo, aqui a gente tem um expoente no logaritmando, que é o expoente aqui do 2. Ele, de novo, ele passa aqui para frente. Usando, de novo, a ideia número 1 aqui. Então, a gente vai ter 2 vezes log de 2 mais log de 3. Ora, o log de 2, a gente sabe que é 0,30. Então, esse resultado aqui a gente tem como calcular. Vai ficar assim, 2 vezes 0,30 mais log de 3, 0,48. Então, a gente vai ter aqui 2 vezes 30, 0,60, mais 0,48. Esse resultado, então, é o log de 12. Então, a gente vai pegar isso aqui e vai calcular 1/3 do log de 12, que é 0,60, mais 0,48. A gente podia ter somado 0,60 mais 0,48. Mas como a gente ainda vai dividir por 3, é melhor deixar assim, fica mais fácil. Então, agora a gente vai pegar 0,60 e dividir por 3, e 0,48 e também dividir por 3. Então, vai ficar assim. Vou trazer para cá. Vai ficar 0,60 dividido por 3, mais 0,48, também dividido por 3. 0,60 por 3 vai dar 0,2, mais 48 por 3 dá 16, dá 0,16. 0,20 mais 0,16, isso é igual a 0,36. E 0,36, então, corresponde ao valor de log de raiz cúbica de 12. Isso está na letra E. Sabendo que x pertence ao quarto quadrante, isso é importante, né? A gente tem que guardar. E o cosseno de x é igual a 0,8, como ele deu o valor de cosseno de x, a gente encontra o valor do seno, da tangente, da secante, né? Pode-se afirmar que o valor de seno de 2x é igual a quanto? Ora, o que é o seno de 2x? O seno de 2x, para quem lembra, é 2 vezes... É só tirar esse 2 daqui, ó, jogar ele para cá. E vai dar 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Quem tem alguma dificuldade, é só lembrar que seno de 2x é a mesma coisa que seno de x mais x.
Aí faz seno A vezes cosseno B, seno B vezes cosseno A, que vai acabar chegando nisso aqui de novo, né? Ficaria assim, seno A, que é seno x, vezes cosseno de x, mais seno de x vezes cosseno de x. Somando esses dois, a gente vai voltar nesse aqui. Eles são idênticos. Bom, a gente percebe que o cosseno de x, a gente já tem o valor dele. Essa parte aqui a gente já tem. Isso aqui vale 0,8. Falta descobrir essa parte aqui. Sem descobrir qual é o valor do seno de x, acaba a questão. Um cuidado que a gente tem que ter aqui é com o quadrante, porque o quadrante determina sinal. Vamos observar isso num desenho. Aqui a gente representa o eixo dos cossenos. E aqui a gente representa o eixo dos senos. Aqui é o primeiro quadrante, seria o quadrante 1. Aqui é o quadrante 2. Aqui é o quadrante 3. E aqui é o quadrante 4. Ora, no quadrante 4, que é o quarto quadrante, a gente tem que um ponto qualquer aqui tem cosseno positivo e tem seno negativo. Então, o valor do seno que a gente procura é um valor negativo. A gente percebe aqui que o cosseno é positivo, o 2 é positivo e o seno é negativo. O produto desses três números, obrigatoriamente, vai dar um número negativo. Dessa maneira, a letra C não é solução, nem a A e nem a E. A gente, então, ficaria só entre a B e a D, só em saber que a gente está procurando um número negativo e vai multiplicar com outros dois que são positivos. Mas como descobrir o valor do seno de x? Para isso, a gente vai usar a relação fundamental da trigonometria. Relação fundamental da trigonometria. Que diz o seguinte, que o seno de um ângulo ao quadrado mais o cosseno desse mesmo ângulo ao quadrado tem que dar o número 1. Como o cosseno de x é 0,8, e 0,8 é 8 sobre 10, e 8 sobre 10 é 4/5, então a gente tem aqui que o seno de x ao quadrado mais 4/5 ao quadrado é igual a 1. Ora, o seno de x ao quadrado é igual a 1 menos 4 ao quadrado, 16, 5 ao quadrado, 25. O seno de x ao quadrado é igual a 25 vezes 1, 25, menos 16 vai dar 9 sobre 25. Passando o 2 para o outro lado, ele vai passar mais ou menos. Então, vai ficar assim, mais ou menos raiz quadrada de 9 sobre 25. Então, o seno de x, ele é mais ou menos 3/5. Como o seno é de quarto quadrante, então ele é negativo. Então, o valor que atende a gente aqui é o valor, ele é de quarto quadrante, né? Quadrante quarto. Então, a gente precisa de um seno menos 3/5. Ora, menos 3/5 é 0,6 menos 0,6. Substituindo, então, na nossa expressão, a gente vai ter seno de 2x é igual a 2 vezes menos 0,6 vezes 0,8. Isso vai dar seno de 2x é igual a 1 negativo, 6 vezes 8, 48, 48 vezes 2, 96. Duas casas decimais, 0,96. Menos 0,96 a gente encontra na letra B. Sendo n um número natural, n fatorial equivale a aqui a expressão do n fatorial. E ainda, 0 fatorial é igual a 1 e 1 fatorial é igual a 1. Então, identifique a afirmativa verdadeira. Então, pessoal, é uma questão bem tranquila. Ele, inclusive, dá a ideia do que é o n fatorial, né? Se alguém, de repente, esqueceu, o n fatorial é o desenvolvimento n, que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, e assim por diante, até chegar no 2 vezes 1. Então, n é um número natural, ele diz isso aqui logo no início, tá? E o desenvolvimento é esse aqui. Aí ele quer saber qual é a verdadeira. Então, vamos lá. Letra A, 5 fatorial. A gente coloca aqui 5 fatorial e usa a ideia.
Então, 5, aí 5 menos 1 dá 4, 4 menos 1 dá 3, 3 menos 1 dá 2 e 2 menos 1 dá 1. Então, quem não conhece 5 fatorial, com a explicação que ele deu aqui, conseguiria matar essa questão tranquila. Multiplicando esses números aqui vai dar 20, 20 vezes 6, isso aqui vai dar 120. Então, 5 fatorial equivale a 120 e é correto, então, a letra A. Em uma progressão aritmética, cujo primeiro termo ele é 1,87 e a razão ela é 0,04, então ele deu o primeiro termo e a razão. Com essas duas ideias, a gente resolve qualquer problema de PA. Continuando aqui, ó, temos que a soma dos 10 primeiros termos é igual a quanto? Então, ele quer somar os 10 primeiros termos. Então, a soma dos 10 primeiros termos seria o A1 mais o A2 mais até o A10. Para somar termos de um APA, a gente precisa dessa expressão. SN é igual ao primeiro termo mais o último termo vezes a quantidade deles dividido por 2. O problema ele deu o A1. O A1 é 1,87. E ele deu a razão. A razão é 0,004. E para a gente somar, então, 10 termos, a gente coloca no lugar do N10. Ficaria assim. N fica sendo 10. Então, a gente tem a soma dos 10 primeiros termos é igual. O primeiro termo a gente tem é 1,87, mais o décimo termo, que é o A10, vezes a quantidade de 10, dividido por 2. Então, a soma dos 10 termos é igual. Observe que a gente não tem o AN. Então, vamos descobrir quem é esse AN, que é o A10. O A10, ele pode ser calculado usando o A1. Então, A1 mais, a gente tem que pegar 10 menos 1 vezes a razão. E a razão ele deu que é 0,04. Então, aqui a gente tem A10 é igual a 1, que vale 1,87, mais 9 vezes a razão, que é 0,004. Bom, devolvendo isso aqui, a gente vai ter 1,87 aqui, mais 9 vezes 0,004. Tudo isso vezes 10, dividido por 2. Pessoal, não vamos fazer esses cálculos intermediários. Por quê? 1,87 mais 1,87 dá 2 vezes 1,87. Fica mais fácil a gente trabalhar assim, ó. 2 vezes 1,87 mais 9 vezes 0,004 vezes 10 dividido por 2. Agora, olha só. Vamos pegar esses termos que estão entre parênteses e vamos dividir ele por 2. Então, a gente vai ter 2 vezes 1,87 dividido por 2, vai dar 1,87. Mais 9 vezes 0,004 dividido por 2 vai dar 0,002 vezes 10. Então, a soma desses 10 termos é igual. Aqui a gente vai ter 1,87 mais 9 vezes 2, 18. Então, 18 com 3 zeros. Então, a gente vai ter isso aqui, vezes 10. Então, a soma desses 10 termos é igual. Aqui a gente tem 1,87 mais 0,018. Ter no final aqui, ó, 1,888 vezes 10. Então, a soma de 10 termos é igual a 10 vezes esse número, a vírgula anda uma casinha para a direita. Então, vai ficar 18,88. E a gente encontra 18,88 na letra A. Em uma progressão aritmética com 6 termos, temos que a soma de seus termos é 102 e seu último termo é 27. Com base nessas informações, a razão dessa progressão é... Então, vamos lá. Ele disse que a PA tem 6 termos. Então, é uma PA com A1, A2 até o A6. Ele disse ainda que a soma de seus termos é 102. Então, se a gente somar esses 6 termos, a gente vai descobrir 102. E ele ainda disse que o último termo é 27. Então, o A6, ele vale 27. Bom, com esses dados,
Então vamos pensar assim, a soma de 6 termos é igual ao primeiro termo mais o sexto vezes a quantidade deles dividido por 2. Ora, dá para a gente dividir aqui por 2, vai ficar 1 e aqui vai ficar 3. Aí a gente tem que a soma de 6 termos vale 102. O A1 a gente não tem. O sexto termo a gente tem, que vale 27. E isso vai multiplicar por 3. Observe, fazendo esse cálculo agora, a gente descobre o A1. Aí a gente vai passar o 3 dividindo, vai ficar 102 dividido pelo 3 é igual a 1 mais 27. 10 dividido por 3 dá 3, sobra 1. 12 dividido por 3 dá 4. Isso é igual a 1 mais 27. Passa o 27, tira do 34, a gente vai ter 7 é igual a 1. Ora, tendo o A1 e o A6, a gente descobre a razão. Então, o A6, ele é igual a 1 mais 6 menos 1 vezes a razão, que é o que a gente quer. O A6, ele vale 27. O A1, a gente descobriu aqui que vale 7. Mais 5 vezes a razão. Passa o 7, tira do 27. Então, a gente vai ter 27 menos 7 é igual a 5R. Aqui a gente vai ter 20, é igual a 5 vezes R. Agora vamos dividir todo mundo pelo número 5. Então, nós vamos ter 20 dividido por 5, vai dar 4. Então, aqui vai dar a razão. A razão, então, vale 4. E a gente encontra 4 na letra B. Duas esferas de raios 3 centímetros e raiz cúbica de 51 centímetros fundem-se para formar uma esfera maior. Qual é o raio da nova esfera? Então, essa questão vai trabalhar com o volume das esferas. A gente precisa descobrir qual é o volume da primeira esfera, de raio 3, o volume da esfera que tem raiz cúbica de 51, somar esses dois volumes, gerar, então, uma esfera de volume novo, para depois a gente calcular o raio da esfera nova. Mas vamos relembrar as fórmulas da esfera. Aqui a gente tem uma esfera e ela tem um raio que eu vou chamar de raio R. Para lembrar do volume de uma esfera, um caminho que eu acho bem legal, para não ficar decorando a fórmula, é lembrar como calcula a área desse círculo, que é o círculo máximo. Ora, o círculo máximo, ele tem o mesmo raio da esfera. Logo, essa área que a gente vê aqui, que está em azul, é a área do círculo máximo, ela é igual a π raio ao quadrado. Ora, a área da superfície da esfera, ela é 4 vezes a área desse círculo máximo. Então, a área da superfície é 4πr ao quadrado. A gente não vai precisar dessa área de superfície e nem da área do círculo máximo, mas esse é uma forma que eu uso para lembrar do volume. Agora eu vou chegar na fórmula do volume, que é o que a gente vai precisar. O volume de uma esfera é dado por esse 4πr. No lugar desse 2, a gente vai colocar um 3 dividido por 3. Essa, então, é a fórmula que a gente vai precisar para matar essa questão. Aí, a gente agora precisa ter uma esfera de 3 centímetros de raio. Vamos construir essa esfera. Está aqui uma esfera com 3 centímetros de raio. Qual é o volume dessa esfera? Vamos chamar de esfera número 1. Ora, é 4/3 de πr ao cubo. O volume 1 é igual a 4/3 π 3 ao cubo. Volume 1 é igual a 4/3 vezes π 3 vezes 3 ao quadrado. Eu separei aqui 3 ao cubo, 3 vezes 3 ao quadrado, para poder cortar com esse 3 que está aqui embaixo. Fica mais fácil de realizar o cálculo. Então, o volume 1, ou da esfera 1, é 4 vezes 9, né? Porque aqui vai dar 9 vezes 4, 36π centímetros cúbicos. Agora vamos calcular o volume da outra esfera, porque a gente precisa somar esses dois volumes para gerar um outro volume, que é o volume da esfera maior. Essa outra esfera, ela tem raio igual a raiz cúbica de 51. Ora, o volume dela, então, vamos chamar de volume 2, é igual a 4/3 de π vezes esse raio ao cubo. Então, vamos colocar raiz cúbica de 51 elevado a 3. Então, o volume 2 é igual
a 4/3 de π vezes o expoente 3 corta com o índice da raiz, então aqui vai sobrar 51. A gente pode dividir o 51 pelo 3 e a gente vai achar 17. 17 vezes 4, se a gente fizer o cálculo, vai dar 34,68 π centímetros cúbicos. Então, esse é o segundo volume. A soma desses dois volumes vai dar o volume da esfera que a gente precisa calcular o raio. Então, a gente vai ter aqui volume 1, 36 π, mais volume 2, 68 π. O volume, então, vai ser igual a 36 mais 68, vai dar 90, 90 mais 14, 104 π centímetros cúbicos. Agora, nós precisamos achar o raio dessa nova esfera. Bom, para isso a gente vai igualar com essa expressão aqui, 4π r ao cubo dividido por 3 para achar o raio dela. Vamos chamar de raio R aqui. Então vai ficar assim, esse volume é 4/3 de π r ao cubo é igual a 104 π. A gente pode cortar o π, né? Desse lado e desse lado. E a gente também pode cortar o 4 com 104. 4 dividido por 4 dá 1. E 104 dividido por 4 vai dar 2. 24 por 4 vai dar 6, vai dar 26. Então, sobrou aqui R a terceira sobre 3 é igual a 26. R a terceira é igual a 26 vezes 3, vai dar 60 mais 18, 78. Tirando a raiz cúbica de 78, a gente vai chegar no raio. Então, o raio é a raiz cúbica do número 78. E isso a gente encontra na letra E. A equação da circunferência de centro 1 e 2 de raio 3 é... Para a gente matar essa questão de uma maneira bem tranquila, é só lembrar da equação reduzida da circunferência. A equação reduzida da circunferência, ela é assim, né? Equação reduzida. Ela é assim, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a r ao quadrado. Onde o a e o b são as coordenadas do centro. Então, o centro, ele tem coordenada a e b. E r é o raio, né? R é o raio. Então, vamos lá. Como ele deu o centro e deu raio, é só substituir e desenvolver. Vai ficar assim, x menos 1 do centro ao quadrado mais y menos 2 do centro ao quadrado é igual ao raio 3 também ao quadrado. Desenvolvendo isso aqui, a gente vai chegar na expressão que a gente quer. Então, a gente vai ter x ao quadrado menos 2x mais 1 mais quadrado do primeiro y ao quadrado menos 2 vezes 2, 4y mais 4, isso é igual a 9. Então, a gente vai ter x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x, só dando uma arrumada, né? Menos 4y, 1 mais 4 mais 5, passa o 9 para o lado de cá, menos 9 é igual a 0. Então, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 4y menos 4 é igual a 0. E essa é a equação que ele quer. Agora, vamos procurar ela nas alternativas. Então, a gente vai ter x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x, não é a primeira, menos 2x, menos 4y, menos 4, então é a letra B. O grau do polinômio 4x menos 1, que multiplica x ao quadrado menos x menos 3, que multiplica x mais 1 é. Então, ele quer o grau do polinômio que resulta do produto desses polinômios. Então, para entender o que fazer, vou colocar um exemplo aqui. Vamos imaginar que a gente tem um polinômio p de x, que ele é do terceiro grau. Então, o grau de p é 3. Agora, vamos imaginar que a gente tem um polinômio q de x, que é de grau 4, x a quarto. Então, a gente tem que o grau de q, ele é igual a 4. Agora, vamos imaginar que a gente vai multiplicar p vezes q. A gente vai ter, então, x a terceira vezes x a quarta. Isso vai dar x, 3 mais 4. Isso vai dar x a sétima. Então, qual é o grau do produto p vezes q? Então, é 7. Ora, mas se a gente observar 7, ele é a soma de 3 mais 4. Então, quando a gente soma 3 com 4, a gente vai descobrir, então, 7.
Então, para a gente descobrir o grau do produto de vários polinômios, a gente tem que somar os graus de cada polinômio. Por exemplo, esse aqui é um polinômio, ele tem grau 1. Esse é um outro polinômio, ele tem grau 2. Esse é um outro polinômio e ele tem grau 1. Então, o grau desse produto aqui vai ser dado assim, né? O grau desse produto é 1 mais 2 mais 1. O grau, então, que a gente procura vai ser 4. E 4 a gente encontra na letra E. O conjunto de solução da equação x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a 0 é... Ele quer saber quais são as raízes desse polinômio, que é um polinômio de terceiro grau. A gente observa nos conjuntos, todos eles têm 3 raízes. Eu vou resolver essa questão de duas maneiras. Na primeira, eu vou utilizar os conjuntos e as relações de Girard. E na segunda, eu vou utilizar fatoração. Solução número 1. Vamos partir para as relações de Girard. O que acontece? Quando a gente tem um polinômio de terceiro grau, ele é desse tipo na sua forma geral. A0x à terceira, mais A1x ao quadrado, mais A2x, mais A3. A1, A2, A3 são os coeficientes. Pelas relações de Girard, deixa eu colocar aqui, ó, relações de Girard. A gente tem o seguinte, que se a gente somar todas as raízes, e observe que nos conjuntos nós temos todas as raízes, a gente teria isso daqui, a raiz 1, vou chamar de x1, a raiz 2, x2, e a raiz 3, x3. A gente precisaria trocar o sinal do A1 e dividir pelo A0. Ora, a relação 2, para um polinômio de terceiro grau, nós iríamos multiplicar a duas as raízes e somar, né? Seria x1 vezes x2, mais x1 vezes x3, mais x2 vezes x3. Muitas vezes a gente nem utiliza essa forma aqui, tá? Mas é uma das relações. A gente pega o A2, sem trocar o sinal dele, e divide pelo A0. E na terceira relação, nós iríamos fazer o produto das 3 raízes. x1 vezes x2 vezes x3 é igual, a gente troca o sinal do A3, menos A3, e divide pelo A0. Vamos usar então essas relações para encontrar a primeira ideia e a última ideia, que elas são bem simples. Usando aqui o menos A1, que seria o menos 2 aqui, ó. Esse aqui seria o A1, tá? Esse aqui seria o A2 e esse aqui seria o A3. O A0 seria o coeficiente do x à terceira. Então, ó, menos A1 seria trocar o sinal do menos 2, ficaria menos 2, sobre o A0, que é 1. Isso aqui iria dar 2. Então, a soma das raízes tem que dar 2. Nós poderíamos já perceber aqui quais são os conjuntos cuja soma das raízes deu 2. A primeira alternativa, nós temos 3 mais 1, 4. 4 menos 2, ora, a soma aqui deu 2, ó, o que já bate com a nossa soma. Mas nós temos que procurar se outro conjunto também vai dar 2. Porque se mais de um conjunto der 2 como solução, nós vamos ter que partir para o produto, por exemplo. Então, vamos somar essa outra aqui, ó. 4 mais 3, 7. 7 menos 0,5, com certeza não dá 2, né? Não precisa fazer o cálculo todo. Aqui a gente tem 2 mais 1, 3. 3 menos 3 aqui deu 0, não é 2. Então, não é nem a C e não é a B. 4 menos 3 deu 1. 1 menos 0,5, com certeza não vai dar 2. E aqui a gente tem 2 menos 4, mais 2 aqui deu menos 2. Então, não é nem a D e nem a E. A gente percebe que só com a soma das raízes e as relações de Girard, a gente mataria essa questão, então seria a letra A, sem precisar fazer mais nada. Porém, essa solução, apesar de simples, numa prova pode não ser tão trivial, né? Então, a gente precisa, às vezes, partir para uma outra ideia. Na solução 2, a gente pega o polinômio x à terceira menos 2x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Daí a gente vai tentar fatorar esse polinômio. Nesse caso aqui, se a gente colocar o x ao quadrado em evidência usando esses dois termos, a gente vai ter x menos 2 dentro de um parênteses. Por exemplo, x ao quadrado, a gente vai ter x menos 2. Não dá para tirar esse x menos 2 do outro lado. Então, não dá para colocar o x ao quadrado em evidência para esses dois termos. O que a gente pode fazer aqui é x à terceira menos 2x ao quadrado. Perceber que esses dois termos, se ele tivesse o x ao quadrado menos o 5x mais 6, daria uma expressão de segundo grau onde as raízes são 2 e 3.
Porém, a gente não tem esse x ao quadrado, mas a gente vai colocar ele. A gente vai ter menos 5x mais 6. Vamos colocar aqui o x ao quadrado e agora vamos tirar o x ao quadrado para não mudar o problema, né? Aqui vai dar 0. Só que esse menos x ao quadrado, ele junta com esse aqui. Vai ficar x ao cubo menos 3x ao quadrado. E a gente vai ter esse x ao quadrado aqui, menos 5x mais 6. Isso é igual a 0. Agora a gente pode colocar o x ao quadrado em evidência. Então, para esses dois aqui, x ao quadrado em evidência vai dar x menos 3 aqui. E essa parte aqui, se a gente procurar as raízes, elas serão 2 e 3. A forma fatorada desse polinômio aqui é x menos 2 e x menos 3, e isso é igual a 0. Bom, com isso surge aqui o x menos 3 e o x menos 3 nos dois. Dessa maneira, a gente pode colocar x menos 3 em evidência e aí dividir. X menos 3 fica aqui, entra x ao quadrado. X menos 3 fica aqui, entra mais x menos 2 aqui. Isso é igual a 0. Bom, tendo isso daqui, a gente pode calcular as raízes agora. Observe que um produto ele é igual a 0. Dessa maneira, o primeiro fator ele é nulo ou o segundo fator também é nulo. Ora, x menos 3 igual a 0, x igual a 3. Essa é uma das raízes. Se vocês observarem, 3 a gente tem na letra A, tem na B, tem na C e não tem na D e na E. Então, com o número 3, a gente conseguiria anular a D e a E. Porém, com esse outro polinômio, nós conseguiríamos aqui calcular as outras raízes. Usando aqui ou Bhaskara ou soma e produto, você consegue, então, encontrar as outras duas raízes. Eu vou fazer rapidinho, né? É só para a gente perceber aqui, ó. x1 aqui e x2. Um produto que dá menos 2 e uma soma que dá menos 1. Bom, então tem que ser menos 2 e 1, né? Porque menos 2 vezes 1 dá menos 2 e menos 2 mais 1 dá menos 1 como soma. Então, as outras duas raízes são menos 2 e 1. Observando aqui, ó, menos 2 e 1 está na letra A. Uma herança de R$ 193.800 será repartida integralmente entre 3 herdeiros em partes diretamente proporcionais às suas respectivas idades, 30 anos, 35 anos e 37 anos. O herdeiro mais velho vai receber quanto? Então, vamos pegar o valor 193.800 e relacionar ele às partes que cada herdeiro vai receber. Vamos chamar de A para o primeiro herdeiro, B para o segundo e C para o terceiro herdeiro. Porém, ele disse que essa sequência A, B e C, vamos chamar de sequência, né? A, B e C, ela é diretamente proporcional a uma outra sequência. A outra sequência é 30, 35 e 37. 30, 35 e 37. Observe que nós temos duas sequências diretamente proporcionais. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o A e dividir pelo 30, já que é diretamente proporcional, a gente tem que dividir. Se fosse inversamente proporcional, nós iríamos multiplicar A vezes 30. Como é diretamente, nós vamos dividir. Então, A dividido por 30 tem que dar o mesmo resultado que o B dividido por 35, que tem que dar o mesmo resultado que o C dividido por 37. Bom, como esses valores são idênticos, nós podemos chamar todos esses valores de K. Então, o A ele fica sendo 30K. O B ele fica sendo 35K. E o C fica valendo 37K. Ora, a gente sabe que a soma A, B e C tem que dar 193.800. Mas agora a gente pode trocar A, B e C por K. Então, o A vai ficar 30K, o B 35K e o C 37K. Isso tem que ser igual a 193.800. Ora, essa soma aqui vai dar 90 mais 12, 102K. Isso é igual a 193.800. Agora vamos dividir todo mundo pelo 102. Mas como 102 é um número grande, vamos diminuir um pouquinho. Vamos dividir por 3, porque dá para ver que 1 mais 2 dá 3. E aqui também tem 3, 9, 1 mais 8 dá 9. Então dá para dividir por 3. Vai ficar assim. 10 por 3 dá 3, vai sobrar 1. 12 por 3 dá 4. Então 34K é igual. 19 por 3 vai dar 6. 6 vezes 3, 18, vai sobrar 1.
13 por 3 vai dar 4, vai sobrar 1. 18 por 3 vai dar 6 e com 2 zeros. Bom, a gente percebe ainda que dá para dividir todo mundo pelo número 2. Né? Todo mundo aqui é par, então vai dar 17K é igual a 32.300. Bom, agora vamos dividir pelo 17, né? Para terminar. Claro, quem quiser dividir direto pelo 102, divide pelo 102, sem problema nenhum, tá? Dividindo pelo 17, a gente vai achar o valor de K. E 17 para 32 é 1, né? Vai sobrar 15. 153 para 17 vai dar 9. Porque 9 vezes 10 dá 90, 9 vezes 7 é 63, e somando esses dois dá 153. Então, mais 2 zerinhos. Então, o nosso K vale 1.900. Aí ele pergunta aqui, o herdeiro mais velho vai receber quanto? Como é uma divisão diretamente proporcional, a maior idade vai dar para a gente o maior valor. Então, quem tem a maior idade tem 37 anos, então é o C, o herdeiro, que vai receber mais. A gente sabe que o C é igual a 37 vezes K. 37 vezes K. Olha, então é 37 vezes 1.900. Multiplicar 37 vezes 1.900 dá um pouquinho de trabalho. A gente pode fazer esse produto assim, né? 37 vezes 2.000 menos 100. Então, a gente tem 37 vezes 2, vão dar 74.000, menos 37 vezes 100, 3.700. Ora, subtraindo isso aqui, os 4.000 tira 3.700, então a gente vai ter 70.300. E 70.300 a gente encontra na letra C. Então é isso, pessoal. Até um próximo vídeo.